Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje, o nosso último episódio do ano, nós vamos fazer uma retrospectiva de 2019. Nós vamos comentar sobre as tecnologias que estiveram mais em alta, os anúncios, né? E demais coisas que rodearam aí o mundo da tecnologia. Eu sou André Seco e a retrospectiva desse ano é: para o pior, não há limites. Olá pessoal, sou Luiz Carlos Faria e seguindo a mesma linha de raciocínio, tudo pode piorar 40%, sempre. Olá pessoal, eu sou o Erickson da Fonseca e já que o podcast é sobre tretas, chorem enquanto quiserem, Visual Studio é a melhor ideia do mundo. Olá pessoal, aqui é o Renato Groff e este não é um podcast remunerado. Muito bem, pessoal. Então, para iniciar o nosso papo, eu vou listar aqui o que está na nossa pauta para ser discutido hoje. Então, na pauta de tecnologia, nós vamos falar sobre WSL2, containers com inteligência artificial treinada on-premise, a compra da Docker Enterprise, sobre Dapr. Esse Dapr é o Dapr da Microsoft, aquele de microserviço, né? Exatamente. Para não ter confusão aí com o Dapr micro RM, né? De acesso a dados, né? Isso. Show. Aí nós temos o Microsoft Orleans 3, ASP.NET Core 3, .NET Core 3, consequentemente, né? O anúncio aí, né, previsto do .NET 5. Esse foi uma treta, esse foi um anúncio, foi treta, foi tudo, Gerou né? muita discussão e desentendimento do que é informação correta, o que não é, né? Então a gente vai comentar um pouco. A parte de gRPC no ASP.NET Core sob o Kestrel, IntelliCode, a substituição do Newtonsoft JSON como pacote padrão no SDK do .NET Core, né? O anúncio do ML.NET com release final, Visual Studio Online Public Preview, Windows Terminal, e também vamos dar uma pincelada aí sobre um anúncio que também gerou muito alarde aí na mídia, que foi o Google Duplex. Claro que aqui a gente não vai ter espaço para comentar sobre todas as novidades, mas essas são algumas que a gente achou relevante para relembrar quem não pôde acompanhar, né? E também relembrar aí as discussões na comunidade. Beleza, pessoal. Então, para a gente iniciar, vamos iniciar pela enumerar aqui as tecnologias, falar um pouquinho sobre elas, né? Podemos falar aí primeiramente do Windows Subsystem for Linux 2. Então, essa história foi bem legal, assim, o WSL1 havia sido lançado, por um aspecto, ele era um sucesso por conseguir fazer ali a transposição de syscalls e tal, mas isso deixava o Linux que a Microsoft hospedava ali sob o kernel do Windows, e como se fosse um proxy para o kernel do Windows, criava esse subsystem de forma assim, ele fica muito defasado. Então você pega o kernel, por exemplo, o kernel do Linux, que tem na atualização todo dia, PR todo dia, evolução diária, e quase, cara, mais de 20 anos, não lembro mais ou menos a época, mais ou menos, são quase 20 anos de desenvolvimento ou mais. Então você tem ali um gap, então você tinha mais ou menos a versão 2.4, e a gente precisava, se a gente quer falar das coisas mais novas como Docker, a gente está falando de kernel na base do 3, no kernel 3x, 4x. E estava bem distante isso, e era sempre a corrida atrás do próprio rabo. A Microsoft ficado tipo, sai uma coisa nova, a Microsoft tem que correr atrás para implementar, além de correr atrás dos gaps entre as impedâncias de kernels, né, entre o Subsystem e o próprio Windows. Então ela repaginou a ideia e falou, cara, vamos fazer diferente? Vamos hospedar um kernel de fato Linux no Hyper-V, e daí nasce o Windows Subsystem for Linux 2 com outras capacidades. E aí vem a parada legal, tipo, já que ela é dona do Windows, ela é dona do Hyper-V, vamos fazer um modelo de máquina virtual diferente? Então ela nasce também as Lightweight VMs, que é um tipo de VM que a gente tem que é diferente. Essas VMs elas são muito mais simples, elas alocam o recurso dinamicamente, então todo aquele encapsulamento que você queria ter uma VM, você passa a ter menos para poder dar suporte só ao kernel. Então a gente hoje só tem como uso esse tipo de VM para esse kernel.
ponto importante, agora esse tipo de VM vai também para o Windows Home. Então o Windows Home também vai ganhar esse tipo de VM. Isso não dá ele o Hyper-V, dá para ele só esse tipo de VM. Inclusive as features no Windows foram separadinhas lá, e você tem agora Hyper-V e esse tipo de VM de nova que tem uma featurezinha lá específica para isso. Mas só o fato de já ter aí algum suporte ao Windows Home também, né, é bem animador, né? Porque hoje, por exemplo, sei lá, você vai tentar usar Docker no Windows Home, a alternativa que dão é usar o VirtualBox e nem sempre dá muito certo, né? Exato, cara. O VirtualBox é a parte de baixo do Docker Toolbox, que é a versão antiga do Docker for Windows. E, cara, é um perrengaço usar aquilo ali. Tem máquinas que rodam e tem máquinas que não rodam. Se alguém tá ouvindo aí, já fica esse alerta caso você tenha o Windows Home hoje, né? Cara, máquina que não roda, eu sou prova viva disso, cara. Muito e muito tempo atrás, eu ia fazer uma entrevista numa galáxia distante. Muito distante, né? Eu ia fazer uma prova de uma entrevista de emprego, cara. Eu tinha que fazer, o final era colocar uma aplicaçãozinha bem simples, mas no final tinha lá os levels de dificuldade, né? Básico, intermediário e avançado. E o avançado era pôr no Docker, que na época o Docker não era uma coisa tão familiarizada. E eu, com o meu computadorzinho Dell velho de guerra lá, fui colocar, era o Windows Home, a hora que eu fui instalar o Docker, não funcionava, né? Porque no Home não funcionava, e aí mesmo com essa treta toda do VirtualBox também não funcionou. Resumindo, entreguei no nível médio e não consegui a vaga de emprego. Frustração eterna. Levarei pro meu túmulo isso. Assim, a gente acompanha as comunidades, cara, a experiência no Docker pra quem não tá com Windows Pro, tipo, é sofrível, tá? É muito ruim, tipo, é aconselhado você não usar, tipo, faz na mão, cara, sobe um Linux, mas não usa Docker Toolbox. Exato, né? Não funciona. É ruim. É ruim. E a gente que já começou a se acostumar com Docker, já começou não, já tá acostumado, né? Se você entregar uma máquina que não dá para rodar Docker, porra, a gente se sente meio órfão, né? Exato. Com toda certeza. Show de bola. E pegando um gancho já com essa parte de Docker, né, que a gente está falando de containers e tudo mais, nós tivemos aí outro destaque, né, que é a possibilidade de utilizar um modelo treinado de inteligência artificial em um container Docker on-premise ou até mesmo em dispositivos IoT aí, né, que tem pouca capacidade de processamento e memória, né? Então você tem aí a capacidade de fazer um treinamento de um modelo computacional, né, alguma rede neural, alguma coisa que implemente um modelo de inteligência artificial. Você treina isso na nuvem, onde você tem processamento e uma plataforma que te permita fazer esse treinamento. E aí você consegue exportar esse modelo treinado e rodar ele offline em alguma borda aí de um dispositivo IoT ou até mesmo num container de alguma outra forma que você desejar, né? Tá aí uma coisa interessante, assim, eu fui descobrir muito depois, assim, quando começou o hype do IaaS, assim, e assim, o pessoal falando de casa, de GPU, você precisa de não sei o que lá para processar e tal, para ter ali a capacidade de processamento pra você ter uma IA. E aí, anos depois, cara, tipo, quando você vai olhar algum assunto ou outro, você fala assim, cara, você só precisa de uma puta máquina para treinar. Exatamente. E isso não estava claro para mim. Isso eu acho que não fica claro. Isso não fica claro pro leigo que nem eu, sacou? Sim, é que, assim, é um pouco subjetivo quando a gente fala de inteligência artificial. A gente já imagina que é um cérebro artificial que está a todo momento tendo que processar milhões e milhões de dados, né? E isso não é uma verdade, né? Dependendo do modelo que você está usando, para que você está treinando uma IA, para qual problema ela vai resolver, geralmente o modelo que é feito, você faz uma triagem dos dados, né? Você escolhe, limpa esses dados de forma que você tem uma base consistente para fazer o treinamento, né? Então você imputa essas informações
em algum mecanismo que vai fazer o treinamento. Hoje a gente tem aí o Microsoft Cognitive Services, alguns serviços deles, que você consegue fazer o treinamento customizado de algumas informações. Por exemplo, o Custom Vision, né, onde você faz aí o treinamento da parte de visão computacional, né, faz a classificação de N coisas aí, dependendo do seu cenário. E depois que você fez todo esse treinamento, com uma infra adequada, com um poder de processamento adequado também, né, você tem a opção de exportar esse modelo treinado. Se você já brincou com o ML.NET, que a gente vai tratar aqui, você vai estar familiarizado que o modelo treinado gera um .zip. É um arquivo, né? É um arquivo com uma base treinada. Vamos supor que ele seja o cérebro pronto para receber um input, processar e gerar um output, certo? Então, basicamente ele é um arquivo. Ele não pesa, não acontece nada. Ele tem um tamanho estabelecido e você joga isso num container para rodar com Docker e tudo mais, e ele não tem um processamento massivo, né, quando você vai utilizar esse modelo, né, você simplesmente vai passar por um modelo já treinado. Ele só vai reconhecer coisas das quais ele recebeu um input de treinamento, né, então a inteligência dele se limita a isso. Se você quiser incrementar, você basicamente vai retreinar esse modelo e vai fazer um deploy novamente para o container que você está hospedando essa IA treinada. E aí ele vai começar a reconhecer mais coisas. Mas então é um modelo assim, bem parecido com o que a gente tem num deploy de um app normal. A gente codifica tudo em uma IDE, roda teste, faz um monte de coisa. Mas no momento de fazer o deploy, a gente seleciona aí para onde vai, né? Se vai para um app service, vai fazer um deploy diretamente em algum container Docker, e o app simplesmente, né, vai compilar e vai fazer o deploy, mas você não vai ter acesso ao código que você escreveu, ele vai estar pronto para ser executado. Então dá de fazer uma analogia mais ou menos dessa forma. Bem, pessoal, a gente teve em setembro, né, o lançamento do .NET Core 3.0. Os primeiros previews ainda saíram no ano de 2018, né? A gente fez lives no canal .NET, mesas redondas no canal Code Night, então vale a pena vocês acessarem, né? No meu blog tem humildemente alguns materiais, né? Poucos materiais, né, humildemente, mas fica aí a sugestão. Que acontece? Teve bastante coisa legal, nova, né? Uma delas foi o fato das imagens Docker diminuírem bastante de tamanho, né? Então você pega, por exemplo, a imagem do SDK do .NET Core 3.0, que era mais de 1 GB, foi para menos de 700 MB. Claro, teve todo um trabalho aí melhorando a plataforma, mas tem alguns alertas aí a serem feitos, né? Tem alguns packages que a gente nem se dava conta de que existiam, eles não vêm mais como uma referência importada automaticamente num projeto ASP.NET Core, por exemplo, e quando você precisa fazer alguma ação, algum ajuste, você descobre que tem que adicionar esses packages. Então, muita gente vai acabar se deparando, né, com situações assim, né? Outro ponto, a gente tem o Blazor Server-Side com ASP.NET Core 3.0, né? ASP.NET Core é um subset, por assim dizer, do .NET Core 3.0. A gente teve aí suporte a Windows Forms e WPF, inclusive acho que foi no início do ano, né, Luiz? Os dois projetos passaram a ser open source, né? Isso, ainda gera confusão do pessoal achar que por o fato de estar no ASP.NET roda no Linux, né? Mas... Então, você consegue construir aplicações desktop utilizando o .NET Core 3.0, mas uma grande ressalva, você não consegue rodar WPF ou Windows Forms hoje no Linux.
A gente não sabe se no futuro vai ser expandido isso. O projeto está open source, de repente aí a própria comunidade criando aí alguma coisa, um projeto paralelo, pode mostrar que há viabilidade, pode ser que a própria Microsoft se interesse, mas hoje, e como o Luiz falou, é bastante comum que aconteça essa confusão. Você não vai conseguir rodar WPF ou Windows Forms em Linux, não é possível, até porque as bibliotecas gráficas aí para você renderizar essas aplicações são bibliotecas totalmente dependentes de Windows, né? A gente sabe que o esforço de trazer o Windows Forms e o WPF para o .NET Core é para quem estava preso num legado, né, e queria migrar para novas plataformas, não deixar esse pessoal esquecido, vamos dizer assim, lá no .NET Framework. Então, eles trouxeram para o .NET Core também para facilitar isso, né? Inclusive, chegaram a migrar o Entity Framework 6.x, que só rodava em .NET Framework, para o .NET Core também. Sim, e a gente teve aí outras mudanças também. Por exemplo, tem um provider novo para acesso a dados de SQL Server. Coincidentemente, no momento que estamos fazendo esse podcast, eu confundi, né? Pensei que estava no canal .NET agora. Opa! Esse é um lapso temporal? É um lapso, foi um problema no espaço-tempo, mas enfim. Coincidentemente, antes de estar falando com vocês sobre isso, minutos antes de começar a gravação do podcast, eu soltei um artigo, né, sobre o provider SQL novo usando com Dapper, né. O Entity Framework Core 3.0, o André pode até me confirmar isso, já está utilizando o provider novo, né, André? Exatamente, já está. Eu não sei se essa versão do Entity 6 foi colocado para usar o provider novo. Você chegou a dar uma olhada? Eu não, porque, assim, falar bem a verdade, quem está no 6.3 é quem está com um legado já há um tempo, né? Então eu já migrei para o Core já. Então, o provider novo, ele é um package chamado Microsoft Data SQL Client. A gente utilizava muito o System Data SQL Client. Então, o que vai acontecer? A Microsoft recomenda que a gente utilize o provider novo. O que esse provider novo tem em relação ao System Data SQL Client que vem lá desde 2001, 2002, quando começou a plataforma? Tem funcionalidades mais recentes do SQL Server. Pegar, por exemplo, a parte de Always Encrypted, né? Que é gravação criptografada, né, na base, o provider que existia não suportava isso. Então, se você precisasse fazer alguma coisa, qual era a solução? Provavelmente você ia terminar escrevendo alguma proc, aí uma homenagem ao Luiz, que eu não diria adepto, mas ele é uma vítima do Procedure as a Service, né, Luiz? Fala não, que é o novo PaaS. Beleza, mas assim, o que acontece? Você não conseguia diretamente na sua aplicação interagir com alguma coisa que trabalhasse always encrypted, né, com uma tabela. Então você tinha que criar um intermediário, uma procedure para fazer isso. Agora, eu não cheguei a testar ainda, eu pretendo fazer um teste muito em breve disso, mas tem esse suporte nesse provider novo. O provider foi criado inclusive com .NET Standard, né, compatível com .NET Standard. Tem outros recursos, acho que o SQL 2019 tem um recurso chamado Data Classification. Então, assim, features novas do SQL Server serão implementadas em Microsoft Data SQL Client. O System Data SQL Client vai ser mantido só por questão de compatibilidade. E qual é a compatibilidade entre um e outro? Essa é a dúvida. Ele é um drop-in replacement ou não? É um replacement, mas assim, em tese, tudo que funciona com o System Data SQL Client deverá funcionar com o provider novo. Falando de novidade ainda, né? Newtonsoft, né? A Microsoft lançou também um provider JSON novo, né? Ela já tinha falado isso
no ano passado que o Newton Soft não seria mais o provider default, né? Então, o que acaba acontecendo na prática? Esse provider novo, né, o namespace dele é o systemtext.json. Você vai ter lá uma classe chamada JSON Serializer que faz aí o trabalho para você de serialização, desserialização, além de outras classes auxiliares, né? Tem a JSON Serializer Options que você consegue configurar como que vai ser gerado um JSON, como que você vai manipular dados no formato JSON. Então é mais uma novidade que a gente tem aí. Tá com alguns probleminhas, né, Luiz? Acho que você também testou, você viu no GitHub que tem algumas coisas, né? Eu vi isso, mas não testei não. O bug que eu consegui pegar, que eu sei que tem issue, é o seguinte: tem um objeto, uma exception, especificamente, né? Você tenta serializar ela e está dando erro. Eu peguei esse mesmo problema, inclusive por estar logando uma exception em JSON, então foi bem esse problema também. Então, se é algo que quebra a sua aplicação, você pode usar o Newton Soft ainda, normalmente, tem o suporte, mas assim, por default, quando você cria um projeto novo em .NET Core, esse projeto novo vai estar com o systemtext.json ao invés do Newton Soft. Então tem isso também, foi uma mudança grande. A Microsoft até justificou na época falando, olha, ela não tinha falado ainda do .NET 5, que é um ponto que a gente vai falar ainda aqui no podcast, mas assim, ela meio que deu a brecha para falar que vinha alguma coisa grande aí pela frente, né? E no caso, que acabou acontecendo? A justificativa. O Newton Soft, o pessoal foi trabalhando, foi evoluindo, foi tentando dar suporte a várias plataformas. É um projeto que tem aí uns 15 anos, né? Eles queriam fazer mudanças para melhorar aí a velocidade e já estava, pelo tamanho que atingiu o projeto e também pela possibilidade de quebrar aplicações legadas, a Microsoft acabou optando, né, por criar um provider novo. Inclusive, o criador do Newton Soft hoje trabalha na Microsoft, né? Inclusive ele cuida do gRPC, parte da documentação que eu submeti alguns PRs, inclusive era ele que aprovava, ele que discutia, enfim, ele tá à frente disso. Quer falar já de gRPC, Luiz? Aproveitando o gancho. Quero voltar só na parte do Newton Soft, que tem um ponto interessante. Tem uma mudança no ASP.NET Core 3, que é a parte de memory e spam. E isso envolve toda a capacidade de leitura de streamings. E o streaming que eu estou falando é o stream mesmo, o sistema é o stream, chunk de dados. Isso aumenta a velocidade do web server, aumenta a velocidade de acesso a dados. Toda a parte de cópia de memória ela é feita agora diferente. E a manipulação de strings longas também segue o mesmo princípio. Então você tem ali um puta avanço quando você fala não só da parte do web server, onde a gente está mais rápido com o Kestrel, e também agora na parte de serialização. Então tem muito a ver com esse novo span de T, memory, que são elementos novos que chegam aí, e mais tarde vão dar suporte a outros caras que estão lá no gRPC. Acho que já é bom para ancorar e já falar de gRPC, né? Sim, manda ver. E aí entra o gRPC como uma alternativa. Quando vem um anúncio do ASP.NET Core 3, vem o gRPC como uma recomendação direta para os órfãos do WCF. Então, quem antigamente pensava em WCF, naturalmente pode pensar hoje em gRPC como uma solução alternativa, tá? Isso e cross-platform. Acho que a gente pode até considerar que o WCF, né, no final acabou ficando pelo caminho. Ele surgiu numa época que a Microsoft não era muito preocupada em open source, né? Então ficou aí um modelo aí restrito à plataforma .NET, né? E o gRPC hoje você tem ele aí sendo suportado por qualquer tipo de plataforma, né? Isso, um ponto importante do gRPC é que ele nasce na Google, ele é um projeto interno da Google que foi reempacotado para ser um projeto público com o nome de gRPC, mas ele era um projeto interno.
ele levava outros projetos da Google, como um deles é o Protobuffer, que já é um serializador há muitos anos que ele existe. Tem pelo menos eu imagino que seja uns 10 no mínimo. Eu lembro de ter visto Protobuffer há muito tempo mesmo. Eu não sabia que era tão antigo assim. Protobuffer o gRPC não, mas o Protobuffer então, e você comentou, né, se você está desenvolvendo alguma coisa com o gRPC, vai ter os arquivos baseados em Protobuffer, né, o contrato, né, com as operações e os tipos de dados que você manipula, você vai ter isso na aplicação server e também nos clientes você vai precisar disso, né, para conseguir consumir aquele serviço. Né? Exatamente. Um ponto legal do gRPC que ele não só é cross-platform, mas ele também trabalha sobre HTTP2 e isso dá para ele outras possibilidades, como por exemplo a parte de streaming. E é um tipo de protocolo que a gente tá vendo muito uso. A gente vê o uso interno, por exemplo, no Docker, a gente vê o uso interno no Kubernetes, a gente vê muita solução que precisa de alta performance usando ali internamente para poder fazer as suas comunicações, mesmo na mesma máquina, mas entre tecnologias e standards que não se falam. Então você tem, por exemplo, um elemento como Containerd que você consegue operar via gRPC, então você tem muita coisa legal acontecendo, sendo usado para você entregar interoperabilidade e de APIs, sem HTTP, sem a ideia de que você está falando de uma API REST, uma API que você chama, enfim, via um curl. Foi falar do Blazor, né? A gente tem um outro template que é o Worker Service, né? Se precisar implementar um job, uma rotina de processamento contínuo, né? Inclusive, a gente consegue adicionar packages numa aplicação desse tipo para instalar ela, como um Windows Service, um job que você vai rodar no Linux. Então, é um template novo. Ele é baseado numa estrutura que já existia, no Background Service, né? Só que tinha o Background Service desde o .NET Core 2.1, mas você não tinha um template para isso. Então, geralmente você tinha que criar uma aplicação ASP.NET Core, remover tudo para configurar o uso do Background Service. Agora você já tem um template adaptado para isso. Acho que para finalizar, né, vocês estão lembrando de mais alguma coisa? Tem uma parte do Kestrel que é a separação do HTTP e o resto do MVC. Mas isso não ficou muito aberto, não ficou muito claro, não está bem documentado ainda. A classe Startup passou por mudanças, né? Então o que acontece? Antes você tinha lá o Add MVC e o Use MVC para tudo. Agora ficou mais separado, né? Você está numa Web API, vai estar lá o Add Controllers e o Map Controllers. Você está com Razor Pages, vai ter Add Razor Pages, Map Razor Pages, assim por diante. Mas eu ainda imagino um dia conseguir plugar um mecanismo de fila, onde você pega a mensagem da fila, ela entra como se fosse uma mensagem, um parâmetro via Model Binder direto numa action qualquer MVC. Imagina um dia a gente chegar nesse nível. Seria bem interessante. Eu cheguei a fazer algo parecido, mas assim, eu parei com a esperança de que agora a gente tivesse mais informação. Mas a gente sabe da mudança, mas não tem documentação ainda. Bom, puxando um gancho aí, falando ainda de .NET, nós já tínhamos uma forma de escrever algoritmos de machine learning para .NET, né? Antes de 2019, ele foi lançado em 2018, se não me engano, que é o ML.NET, certo? Para quem nunca ouviu falar o que é isso, de forma bem rápida, ele está aproximando os desenvolvedores do .NET do mundo da ciência de dados, do machine learning e da IA. Então, o que você é capaz de fazer com o ML.NET? Você tem um cenário específico, já começa daí, né? Você
está implementando algo utilizando um framework, mas para um cenário específico seu, onde você pode fazer diversas coisas, como classificação de uma determinada coisa em várias categorias, classificação de uma determinada coisa em duas categorias só sim ou não, ou que seja uma classificação binária no caso, né? Você consegue fazer e ter modelos de regressão e diversos outros algoritmos conhecidos de machine learning que nós já vemos muito no mercado para quem trabalha com Python, com R, né, com essas linguagens aí mais voltadas para quem trabalha com ciência de dados. Então, o framework ele não prevê, e eu costumo falar sempre isso, não prevê substituir o papel do cientista de dados. Isso nunca vai acontecer. Você vai precisar sempre do cara que faz a curadoria dos dados, organiza, limpa, deixa eles prontos para treinar, certo? Então isso não vai mudar. O ML.NET ele traz um mecanismo, né, uma engine, que você consegue imputar esses dados num código que você vai desenvolver usando o framework, e lá ele te oferece vários algoritmos prontos de machine learning para você treinar esses dados, certo? Para gerar uma base de conhecimento para ser usada no futuro. Então você, por exemplo, quer fazer a classificação aí de fornecedores baseado nos itens que eles vendem para seus clientes. Então você tem aí um cenário de multiclassificação baseado em várias categorias, correto? Então o seu fornecedor ele pode vender, sei lá, ferragens, ele pode vender material de escritório, ele pode ser um supermercado. Então essas categorias podem ser atribuídas ao fornecedor baseado em alguns itens, né, alguns dados desse fornecedor. Por exemplo, o KNAI dele, ou seja, a atividade econômica que ele representa na empresa, da empresa, os itens que ele vendeu, o NCM, então vários detalhes que você, tendo uma base aí de pré-treinada por humanos, né, você tendo uma amostra para ele se basear, você consegue gerar uma base inteligente para ele fazer essa predição automática. Então, assim, é o que a gente já vê hoje, né, no mundo aí da inteligência artificial, né? Você vai ensinando o seu modelo com exemplos que você admite que estão corretos. Você vai ter esse primeiro trabalho para fazer, certo? E o seu modelo que você implementou no ML.NET, ele vai entender que isso é algo verdadeiro, vai entender isso como verdade, né? E vai treinar esses dados em cima dessas amostras. E aí ele gera um modelo, como eu já comentei antes, né, um ponto zip, que você consegue utilizar em um software. Somente com esse arquivo você consegue utilizar. Não precisa ter todo o mecanismo de treino. Você pega, joga em outro projeto, utiliza o ML.NET para fazer o consumo desse modelo já pronto. E aí você simplesmente faz a predição, manda o input e esse modelo treinado vai gerar uma resposta aí com um percentual de assertividade em relação ao dado que você imputou. Então, assim, o grande ganho do ML.NET é desmistificar um pouco o machine learning para desenvolvedores. Mas, assim, vale a ressalva, isso não substitui você ter um profissional treinado, capacitado para fazer a curadoria tanto do treinamento quanto dos dados que vão ser utilizados no treinamento, que é um ponto fundamental para você ter um modelo treinado consistente e que reflita a realidade. Não adianta você jogar qualquer dado lá dentro que você vai gerar uma base que não vai gerar o resultado esperado, né? É uma dica, pessoal, ele é bastante humilde, mas na dúvida consultem o André Seco. Não, mas que é um ponto bem legal, né? E assim, eu não sou da área de ciência de dados, eu sou dev, e eu gostei muito quando o ML.NET veio e se consolidou agora em 2019, saindo a versão final,
porque é algo que eu já testei em produção e os resultados são fantásticos. Se você dá o tempo que ele merece de atenção para treinar os dados e deixar tudo redondinho, funciona que é uma maravilha. E só para finalizar, em relação ao ML.NET ainda, eles lançaram o AutoML, que seria uma ferramenta, uma ferramenta mesmo, né, do próprio ML.NET, que você consegue jogar uma série de dados, né, organizar isso em uma tabela, por exemplo, e através de uma linha de comando do ML.NET CLI, você manda ele testar vários algoritmos de machine learning para encontrar qual que é o melhor no cenário descrito pelos seus dados que foram inputados. Então, se você tem lá, 10 mil inputs de dados relacionados a esse mesmo exemplo que eu dei anteriormente dos fornecedores, ele vai testar vários algoritmos que ele tem pré-implementado dentro do ML.NET. Ele vai falar, esse ou o outro foi o algoritmo que teve a melhor resposta frente aos teus dados. Claro que é bom você entender um pouco mais a fundo de cada algoritmo, o que ele faz, né? Você não pode ficar refém de uma ferramenta automática, mas assim, ele já te ajuda a fazer a triagem de qual é o algoritmo que você deve utilizar para treinar o seu modelo. Então esse foi outro detalhe que eu achei muito bacana, né? Que eles estão otimizando frequentemente, estão trazendo da linha de comando para a interface do Visual Studio isso também, né? Para você não precisar nem manjar de linha de comando, você vai lá com 2, 3 cliques, você consegue resolver essa mesma questão. Então, que eles chamam de Model Builder, né? Que você consegue instalar no Visual Studio e fazer essa triagem de algoritmos. Então, cara, a parte de inteligência artificial está crescendo bastante, a gente vê aí questão de vagas e até o próprio mercado de desenvolvimento, né? Todo mundo tem que ter um pezinho na IA, pelo menos conhecer, né? Tá virando uma área muito importante aí para você que está querendo entrar no novo ano aí estudando também. O que a gente tem assim de oportunidade de uso que assim sei lá, um exemplo, a gente tem aqui no Brasil, assim, eu acompanho alguns grupos de discussão e vejo, por exemplo, o RP é o que mais, assim, a quantidade de devs que trabalham em algum tipo de RP é o maior que, assim, disparado é o maior tipo de projeto que a gente vê aí rodando. O que a gente pode num RP, e aí tô usando um exemplo hipotético, né, usar uma IA, por exemplo? Cara, depende muito da abertura do ERP. Dentro não sei se seria possível, mas você exportando esses dados, assim, o que eu vejo que é muito proveitoso e gera assim, resultados fantásticos, você vai ter algum tipo de listagem de dados, né, que você consegue extrair, e a partir desse momento você consegue gerar informação gerencial de uma forma fantástica com algoritmos de machine learning, algum processamento de inteligência artificial, nem que seja na nuvem, né? Você consegue chegar no seu gestor e mostrar os dados que fazem mais sentido para ele de uma forma e uma velocidade. Assim, você não vai chegar para o seu gestor e vai mostrar uma tabela cheia de dados, né? Ele vai falar, beleza, transforma isso em gráfico. Então, você tem Power BI, que por trás dos panos aí usa algoritmos de inteligência artificial. Você tem o próprio ML.NET com um cenário mais específico que você precise realizar algum tipo de treinamento em cima desses dados. Então, assim, não tem mágica. A real é essa. Você tem que ter os dados bem estruturados, bem consistentes, que façam sentido, e aí você tem essas ferramentas que vão te ajudar a processar esses dados de uma forma mais inteligente. Mas, no fim, você precisa ter uma boa curadoria de dados, isso que eu acabo recomendando para o pessoal. Bom, para finalizar aqui a parte de inteligência artificial em relação aos anúncios, né, nós tivemos o IntelliCode. Acho que o Luiz até fez um post em relação a isso, né? Luiz, quer comentar um pouquinho? Eu fiz só um exemplo de uso, né, como é que você treina, mas pelo nosso ponto de vista de usuário de uma IA, é uma coisa ridícula. Você abre o Visual Studio,
abre uma solution, ele te pergunta se você quer treinar, e aí você submete esse projeto para o treinamento, e como resultado, ele começa a te dar uma predição de código, assim, a parte do IntelliCode ali, do IntelliSense, vira uma coisa que você fala assim, cara, tipo, eu pensei nisso. Tipo... Ele meio que mapeia a tua mente, né? Exatamente, assim, cara, tipo, como assim? Era isso que eu queria usar aqui. que macumba é essa? O IntelliCode é muito bacana mesmo, né? Ele mapeia algumas, assim, práticas que você utiliza no teu código, se você escanear e treinar, que nem o Luiz falou. E aí você consegue, por exemplo, no contexto de uma condição, de um if, string ponto, o que faz mais sentido frente ao que você já utilizou em seus códigos passados, o que ele vai te sugerir naquela listinha que abre, né? No IntelliSense mesmo, né? Então, assim, fica muito mais na mão. A gente sabe, é bobeira, eu posso selecionar. Ok, você pode selecionar. Só não é a primeira opção, né? Não é a primeira opção. Não é a primeira opção. Essa de ser a primeira opção que é bizarro, cara. Exatamente. Eu tenho muito código que só eu escrevo, tá? Eu tenho muito código que sou eu o único mantenedor do projeto. Cara, isso é surreal, bicho. Sim, quando você pega um código compartilhado, você vai ter ali a média. Tipo, tem coisa que é o que você pensou, tem coisa que é o que o fulano pensou, depende muito. É o que mais tá presente versus o que você... Mas esses códigos que sou só eu, cara, tipo, é louco. Tipo, parece assim... Parece que é um brother, sabe qual é? O cara tá fazendo pair programming com você mesmo. Com você mesmo. Legal. E assim, o Luiz comentou de um código compartilhado. É legal falar que esse modelo que você treina baseado em algum código do IntelliCode, você pode pegar esse modelo e compartilhar com o seu time, no caso, né, se for da mesma base de código que vocês usam, e eles aplicarem esse modelo no Visual Studio deles. Então eles vão ter o mesmo tipo de predição, já que vocês estão utilizando a mesma base de código. E para cada projeto você pode escolher um modelo diferente. A Microsoft entrega um modelo padrão com base nas análises do GitHub. Tem umas coisas legais desse gênero. Então, tipo, se você não tem nada para treinar, como começando do zero, pega o padrão Microsoft do C#, que ela já tem ali com base no histórico do GitHub lá. Ela consegue ter ali as informações para você, te entregar a informação de forma de uma predição com base na maioria do consumo do mercado. E eu ouvi um pessoal falando assim que esse era o primeiro passo para os programadores perderem o emprego. Cara, sério, eu ouvi isso daí. Se você lê como é que é o nome, gente? Clean Code. O Uncle Bob fala isso no início, cara, do livro. Tipo, eu li. Eu tenho. Um dia vão querer modelar ao invés de, cara, bullshit. Ele faz essa analogia. Essa historinha sempre vem, né? Uhum. Sempre vem. E vai continuar vindo. É que aí você falou do IA no Visual Studio, né? Do IA no Visual Studio eu falei, bom, essa eu tô aguardando a hora pra falar. Isso é muito curioso. Mas, assim, vão querer fazer isso sempre. Sei lá. E a gente só dá um recorte. Tem que entender a relevância disso. Beleza, pessoal. Windows Terminal. A gente estava habituado com o CMD, com o PowerShell, e agora vem um cara a mais que é o Windows Terminal. O que vem a ser o Windows Terminal? Uma nova interface para terminais. Então, se você pega a arquitetura do terminal, cara, é uma coisa bem complexazinha. Então, porque você tem ali um terminal, que é uma IDE, que expõe ali a forma de você interagir com uma linha de comando, e por baixo você tem os providers, que são ali diversos, e isso foi separado, ficou uma interface muito legal, com um tab. Então deu uma repaginada toda a interação com linha de comando no Windows, deu uma repaginada muito legal, está disponível na Microsoft Store, então você consegue baixar isso direto do Windows, e cara, é uma experiência muito legal. E para quem já estava usando o CMDR, tem uma experiência, você já está habituado com uma coisa diferente, que não é nem o CMD nem o PowerShell, e a experiência ela é ainda melhor. Vale muito a pena dar uma olhada no Windows Terminal. Foi um lançamento de 2019 que trouxe muito pra gente. Pô, teve um camarada meu que ele olhou isso daí, ele ficou meio com o pé atrás de instalar, porque ela tava assim, olha, tá na versão preview,
não nos responsabilizando por nada, e blá blá blá. E tipo, ele foi lendo todos os detalhes e falou, acho melhor eu não instalar. Eu falei, não, mano, instala, eu tô tentando convencer a instalar, porque eu instalei, é legal pra cacete. É bom, é legal demais. O resultado que eu tenho aqui é o seguinte, a vantagem de ter o Windows Terminal é que ele é separado, ele é um cara novo, então se você não tá habituado, cara, deixa ele lá quietinho. Cara, se você ler qualquer licença de uso de qualquer software, você não instala nenhum. Exatamente. Basicamente é isso, eu concordo. Esse negócio é que nem, eu li o jornal, aconteceu tal coisa, logo você vai estar vivendo uma bolha, né? Se levar tudo a sério, né? Ah, sim. Bem, junto aí com os vários anúncios aí de .NET Core 3.0, se eu não me engano foi durante o build, né, pessoal, que foi anunciado o .NET 5, né? Isso, Scott Gus, se não me engano. Não, desculpa, o Scott Hunter. São 13 Scotts. Enfim, a ideia da Microsoft é unificar toda a plataforma, né? E aí, só fazendo um parênteses, né, para você ver uma ironia do destino, né? Quando começou o .NET Core, inicialmente chamava .NET VNext, né? E ASP.NET VNext. Depois virou .NET 5 e ASP.NET 5. Aí a Microsoft soltou daí uma nota falando que, do ponto de vista de marketing, era um péssimo nome, né? Vocês lembram disso? Lembro. Sim. Aí chegamos ao .NET Core e ao ASP.NET Core. E agora, com esse anúncio, voltamos ao .NET 5 e ao ASP.NET 5. O nome .NET 5 tinha o problema de parecer continuidade, enquanto na verdade era um reboot. Sim. E o que a gente tira de lição de tudo isso? Que a Microsoft não sabe dar nome para as coisas, né? Não, cara, ela é muito ruim em comunicação, cara. Ela mesma já falou isso. Já admitiu isso. O que não tá claro, tá, cara? Não tá claro se o .NET 5 ele é só um nome. Então ele é só um nome que você continua tendo Mono, tendo .NET Core, tendo tudo isso, só que só repaginado com outro nome de .NET 5. Que eles continuam sendo fisicamente elementos separados. Não tá claro se eles vão unificar a base de código para ser uma coisa só. Tudo isso tá nebuloso. Então, assim, não sabe se o Mono vai estar junto, não sabe se o .NET Core vai estar junto do .NET Framework. O .NET Framework a gente sabe que tá morto, mas assim, dá a entender, ela leva a entender coisas que talvez não vai ser bem assim. Eu acho que ela nem teve, assim, o intuito de deixar isso tão claro, porque eles estão focando no .NET Core mesmo. Na época estavam anunciando aí o .NET Core 3, né? E está previsto para 2020 o .NET 5, né? Mas ainda assim gera a esperança, assim, existe muita esperança de desenvolvedor do .NET Framework, de rodar Web Forms em um outro lugar que não seja o .NET Framework. Principalmente no Linux. A esperança, assim, esperança burra mesmo, esperança tipo de ignorância ao ponto de você não olhar para o que está sendo escrito, você ficar ignorando as diversas mensagens que estão sendo passadas, umas de forma clara e explícita, outras nem tanto, de que o .NET Framework morreu, tipo, ele está morrendo, assim, de inanição. Segundo a Microsoft, está pronto, né? E está pronto significa que ele vai ficar fadado a estar desatualizado de novas features. Sim. Eu sei que no 5 o WebForms já era, né? Ele vai ser removido, né? Na verdade, assim, o WebForms, WCF são tecnologias que ficaram Ficando pra trás. No caminho, né? Sim, ficaram do .NET Framework. Cara, e assim, tipo, você não pode ser viúva de tecnologia, né? Você tem que dançar conforme a música. Exato, você tem que seguir conforme as coisas vão evoluindo, e a gente sabe que o WebForms, quem é viúva aí do WebForms, não deve ter o menor, assim, apreço pelo WebForms, porque quem já fez algo um pouco mais moderno aí com o ASP.NET Core sabe que o WebForms é ruim pra cacete, né? Ajax contra o Toolkit, quem nunca se lembra disso? Então, vocês falaram de WebForms, tem as viúvas mesmo das tecnologias que foram para as profundezas, né? Tipo o Silverlight, né? Exato. Silverlight, verdade. Cara, teve o seu valor, tipo, o WebForms teve o seu valor na época que ele tava, né? Agora já
esquece, parte para outra. Microsoft começou uma iniciativa que é o Dapper, não confundir com Dapper Acessadados, mas é uma iniciativa de criar uma plataforma assim, de não só para Action Model, mas para microserviço em geral. Então você tem um modelo de hospedagem, onde você tem uma CLI, essa CLI você se conecta ao teu projeto e faz um publish desse projeto no runtime, que tem todo o suporte para te dar toda a parte de monitoramento, toda a parte de métricas. Então, você tem ali uma abstração para o modelo de deploy, uma abstração para o modelo de hospedagem. Ainda é um modelo muito incipiente, muito recente, não vale a pena botar em produção, nada disso. Mas vale a pena ficar antenado, vale a pena fazer um projetinho ali só para testar, para entender como é o modelo, porque tem muito, muito, muito potencial. Gerenciamento de estado, pen tracing, tem gestão de exceptions, então assim, tem uma parafernália muito grande e tudo que você faria na mão pensando em arquitetura de resiliência, ele te entrega automaticamente com uma infra ali que te dá suporte, tudo hospedado com container, fica tudo muito bonitinho, muito bom de trabalhar e imagino que isso vá crescer, imagino que isso dê muita liga em 2020. Tem muita coisa aberta aí para 2020, né? E é um cenário bem animador, né? Vem bastante coisa, abre muitas possibilidades pra gente também. E além do Dapper, a Microsoft faz a release também do Orleans 3, já sobre o ASP.NET Core 3. E tem novidade no Orleans para as próximas releases, provavelmente a gente vai ver o uso de gRPC para comunicação interna. Para quem não conhece o Orleans é uma plataforma de Actor Model, exclusivamente Actor Model, diferente do Dapper. O Dapper é mais misto, você pode usar Actor Model, pode não usar, pode usar mais modelo de serviço, então você tem ali os dois tipos de publicação, mas já quando a gente fala do Orleans, a gente fala exclusivamente de Actor Model. Então a gente tem um modelo bem interessante para trabalhar, um modelo que suporta o Halo, por exemplo, o Halo 4 ou 5, se não me engano, mas além disso oferece ali um modelo muito rico para você trabalhar com diversos com um modelo bem diferente de Actor Model, com implementação Microsoft, no jeitão Microsoft de facilitar a vida, enfim, é muito interessante. Ainda tô vendo ainda como trabalhar com ele, tô fazendo teste, criei um projeto de demo, mas não peguei a fundo, mas é uma release legal aí que saiu esse ano. Então, pessoal, na linha também de outras novidades, tem o lançamento do Visual Studio Online, que é uma versão, a gente entende como uma versão, por exemplo, do VS Code hospedada na nuvem, com uma plataforma ali, com runtime tudo acontecendo na nuvem, e parece uma oportunidade muito legal para times, para treinamento, como o Renato havia falado aqui em off. E conta aí, como é que seria essa de treinamento, Renato? Não sei, de repente, sei lá, você faz algum treinamento que envolva um hands-on, vale a pena você usar a versão online por conta de fulano não está com uma máquina legal, não conseguiu instalar, deu problema, então você ter algo online acaba facilitando demais a vida, né? É uma oferta paga, né? Então não é gratuito, assim, e fica tudo hospedado, você opera via navegador, via o próprio browser, mas o que a gente sabe sobre ele? Cara, é que eu tenho uma dúvida que eu tô tentando procurar aqui, na verdade. Será que quando você vai fazer um arquivo, sei lá, algum código C# nele, ele compila tipo em ponto .csx, que é aquele arquivo de script do C#, tipo igual quando você cria o measure function pelo portal, que ele gera um CSX e ele executa dali. Será que esse cara online ele faz a mesma coisa? Ou será que não? Não, ele não é, pelo que eu sei, ele não é um... Como é que é o nome dele, gente? Ele não faz isso no browser. Ele faz isso no servidor. Então, com certeza, ele roda normal, como se estivesse na sua máquina, então. Entre aspas. O que acontece de forma legal, tá? Você tem os providers, como é que é o nome dos serviços? O serviço de linguagem do Visual Studio, do VS Code. O VS Code está crescendo muito, né? Então, o serviço de linguagem foi uma forma genial deles implementarem serviços externos que implementam as árvores aquela análise da linguagem para entregar para a IDE uma informação do tipo, o que está acontecendo agora?
para poder facilitar no IntelliSense, facilitar no build, naquela parte de erros e warnings ali. Então ficou um desenho muito fluido que permite essas loucuras, como você ter o Visual Studio hospedado direto no browser. E parece legal. Basicamente ele roda no Azure, né, com certeza. Eu tô vendo aqui, ó, você vai escolher uma subscription do Azure, olha só que interessante. Aí você vai criar um resource group no Azure, aí você pode escolher 4 regiões, East West, Southeast Asia, West Europe e West West 2, e é isso aí, e só cabota. Basicamente é o que eu tô vendo na documentação, então você tem que ter uma subscription do Azure para fazer a coisa andar aqui. Show, mas eu achei bem legal até essa questão que o Renato falou, né, de uma oportunidade de utilizar em algum ambiente onde você tem várias pessoas que talvez não tenham um setup para utilizar o Visual Studio instalado na máquina, ou te pegue de surpresa e você precise fazer alguma alteração em algum código, né? Talvez a sua opção seja utilizar uma ferramenta online, e eu acho que é meio que para isso também que ele nasce, né? Para cobrir um pouco essa lacuna aí que existia aí também. Gente, olha a possibilidade do cara. Imagina que você tem uma aplicação com seus 40 milhões de serviços, ou microserviços, se preferir, e você precisa fazer um debug de um. Olha a oportunidade de fazer um debug online. Pergunta first. Não sabemos como chegamos a esse microserviço. Mas por isso que eu chamo de serviço, eu evito chamar de micro, porque depende do cenário. Mas imagina o cenário de você conseguir fazer esse debug ali. Então você tem uma oportunidade muito legal aí para a Microsoft de evoluir essa plataforma para poder chegar nesse ponto. E já está no Azure, já tem o código ali, você consegue hospedar ali dentro, fazer uma rota para um serviço específico seu tá sendo debugado. Então você tem N serviços acontecendo ali, uma flag diferente faz aquilo cair para você, ou de forma que você consiga fazer um retry ali, tentar reprocessar aquilo ali para poder corrigir alguma coisa. Tem oportunidade legal aí. Sim, você já tem esse cenário dentro do Visual Studio, onde você consegue fazer um attach do processo que está rodando na nuvem, né? Então, estando as duas pontas na nuvem, tanto o serviço que está rodando quanto a sua IDE, né? Então fica mais fácil, eu acredito. Porque para um cenário específico desse de serviço, só tem que desfazer uma rota dado um parâmetro. Então um parâmetro qualquer faz isso cair no teu modelo de debug, que está do lado do modelo de produção, e esse modelo de debug é onde você vai realmente acertar a coisa. E aí, se você tiver fila no meio, você pode duplicar a mensagem para uma vir só para você, e enquanto a outra é processada, continua processando, e você faz o troubleshoot de alguma coisa, faz a identificação de algum consumo de memória específico, de alguma coisa nativo na plataforma. Que uma das coisas que eu vi que era muito complicado com microserviço num cenário grande era você isolar um serviço, um microserviço ou um serviço e fazer o troubleshooting dele. Assim. Aí quando a gente fala que é complexo o microserviço é porque tem esses desafios malucos, do tipo, como é que eu faço debug de um elemento, sozinho, só ele, dentro de um mega ecossistema com sei lá quantos serviços. Isso diferencia os meninos dos homens. Exatamente. Bom, pessoal, a maioria dos anúncios que a gente falou aqui, dessa retrospectiva, envolve tecnologias Microsoft. Alguns são aí, compartilham, estão no mundo Microsoft também, mas não são exclusivos. Mas assim, teve um anúncio que gerou um barulho muito grande aí na comunidade, né, e na mídia como um todo, né, que foi o anúncio do Google no evento do próprio Google, né, o serviço chamado Google Duplex. Cara, para quem viu isso na apresentação, é algo sensacional, né? Que à primeira vista aí é algo muito mágico. E o que seria esse Google Duplex? Uma IA, né? Assim, resumindo a grosso modo, que consegue, um assistente seu, que você consegue pedir para ela, por exemplo, agendar um horário no cabeleireiro, que foi uma das demos que eles fizeram lá, e esse próprio sistema, esse Google Duplex,
consegue ligar para esse estabelecimento, conversar com o atendente de uma forma assim muito natural. É uma conversa mesmo, a gente pode classificar como conversa, porque não tem nada de robótico naquilo, são vozes assim muito reais. Ele usa trejeitos na voz muito reais, assim, cara, só você vendo mesmo. A gente pode até deixar o link aí no post do Dev Show, mas assim, ele consegue lidar com uma fala natural, consegue lidar aí também com alguns problemas no meio de todo o processo de agendamento de um corte de cabelo, por exemplo. Então, teve o caso lá que a atendente falou que não tinha horário para aquele determinada hora que o dono dessa assistente tinha pedido para agendar. E aí, essa assistente, né, o Google Duplex, consegue contornar esse problema e agendar num próximo horário que ficasse bom na agenda do seu, do seu chefe, né? Então, assim, e tudo isso num ambiente muito natural de conversa, isso que é o mais espantoso, tá? E assim, depois vieram algumas análises que a gente soube que o ambiente da demo do Google Duplex era controlada, tá? Não sei de qual forma que era controlada, se a atendente do salão sabia que era uma IA ou não. Acredito que não, e foi vendido como se a atendente não soubesse que era uma inteligência artificial falando com ela. Mas assim, só mostra que, assim, por mais que seja um ambiente controlado, você tem um poder muito grande em processamento de voz natural, tomada de decisão baseado em um desvio de fluxo de conversação, né, que foi previsto no algoritmo. Então, assim, possibilidades gigantescas para evoluir nesse serviço, e a gente vê aí em vários serviços de nuvem que já oferecem esse tipo de coisa, né? Sintetizar a voz, a própria questão do deepfake que a gente está vendo aí acontecer muito, não só na questão de imagens, né, trocar o rosto das pessoas, mas também na questão da voz, né, sintetizar a voz de alguém. Então é um serviço que tem muito a evoluir, e se evoluir para o bem, estaremos aí satisfeitos, né? O problema é que o ser humano ajuda, ele bota uma pitada de sal na parada. Tipo, se evolui pro bem, evolui pro mal. Antes vai evoluir pro mal. Exatamente, esse que é o problema, né? Lembrando que foi falado no início, né? Para o pior não há limites, né? E pode esperar 40%. É bem isso aí, mas assim, possibilidades ilimitadas para evoluir isso aí, né? Só temos que tentar seguir ao máximo um caminho mais retilíneo, né? Não desviar tanto para usar isso aí para o mal. Eu já fiz alguns experimentos com o Dialogflow, usava muito o Dialogflow, e é relativamente mais simples fazer nele alguma coisa parecida com isso, tá? Porque você tem as partes de contexto que você consegue ali começar a alimentar ele ao ponto de criar um funil numa conversa para você chegar ao ponto de onde você quer. Então ele não está cru nas intenções, é uma intenção dentro de um contexto alinhado, onde você vai montando profundidade, vai fazendo um flow de profundidade para chegar onde você quer. Então numa jornada longa, você consegue ter esse tipo de controle. Então, a gente agora está chegando no final do ano, esse podcast sendo gravado dia 17/11, e perto do dia 15 a gente tem a fatídica notícia que a Docker Enterprise foi comprada. E são duas notícias simultâneas. A primeira notícia é que a Docker Enterprise foi comprada, então todo o produto Docker Enterprise saiu da mão da Docker, está na mão da Mirantis, ou Miretes, e o Docker também recebe 35 milhões de aporte para o desenvolvimento de novas soluções, provavelmente um aporte financeiro que ele aponta de que vai desenvolver novas soluções para o desenvolvimento, focado no dev, focado em quem é desenvolvedor. Então o modelo de enterprise deles muda, então o modelo deles porque comercial do Docker Enterprise vai para uma outra empresa. O Docker Enterprise ajuda no setup de ambientes Docker, ajuda no ambiente de produção. É um modelo relativamente caro. Estou fazendo uma implantação agora
Inclusive, no meio desse turbilhão dessa compra, é onde está acontecendo a minha aquisição do Docker Enterprise. E para a gente também está um inferno aqui no Brasil terminar esse processo, principalmente por causa dessa compra. Está sinalizado pelo lado do Docker Enterprise que há um plano de transição do Swarm para o Kubernetes. Então isso afeta exclusivamente o Docker Enterprise por hora. A gente não sabe o que vai acontecer com a Docker em si. Então a gente pode dizer que o Docker Enterprise não é mais dela, ela não tem mais o produto Enterprise, virou outro cara, virou a Mirantes. E porque eu não sei se ele leva a marca junto. E a gente tem aí o Docker vai se repaginar, a gente vai ver bastante coisa nova nos próximos meses, principalmente ao longo de 2020. A gente vai ver aí novas ferramentas de desenvolvimento, provavelmente algum modelo de orquestração mais inteligente para o Swarm, mais flexível. A gente vai ver ferramentas para desenvolvimento, esse é o foco deles. Mais ferramentas para desenvolvedores, o foco é do desenvolvedor. Então, eles vão mudar o ponto de vista deles, deixar um pouco a parte de hospedagem e vão focar mais no indivíduo dev, no ser dev que há em todos nós. Muito bem, pessoal. Então esse foi o nosso episódio da retrospectiva 2019. Os assuntos aí que aconteceram, que foram mais relevantes e que a gente conseguiu trazer de uma forma resumida aqui sobre tecnologia, programação, um pouco mais voltada aí tecnologias Microsoft. A gente espera que vocês tenham gostado. Não esqueçam de assinar o nosso podcast, dar estrelinhas tanto no Spotify também como no iTunes. Ou se você preferir, você pode procurar a gente, o Dev Show, no seu app de podcast favorito. Não esqueça de dar o seu feedback no post do blog, devshow.com.br. E nós nos vemos o ano que vem em mais um episódio do Dev Show. Valeu, pessoal! Uhul, pessoal! Até a próxima temporada! Valeu, pessoal! Que 2020 seja um excelente ano para todos nós aí. Até mais. Falou, pessoal, aquele abraço, que 2020 todo mundo realize os seus sonhos e consiga que seja um ano muito bom para todo mundo aí, e aguarde todo mundo na nossa segunda temporada do podcast aí. Porra, a gente não falou de amador remunerado. O que tinha mais, gente? Irrelevância. Notification pattern. Microservice First. Esse aí é o do... Cara, essa treta foi foda, cara. Monolíticos escalam? Essa é a pergunta. Cara, essa também foi bizarra, meu irmão. 2020 promete, hein? Novas tretas. Sempre. Porra, muito treta, cara. Essas tretas foram sensacionais. A gente tem que comentá-las aqui um dia.